Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mercado de agilidade e tecnologia na França e na Europa, tá? Então, para isso, a gente vai falar aqui com o Gustavo Calheiros. Esse é o nosso primeiro entrevistado do Instituto Agilizar. Então, seja bem-vindo, Gustavo. Fica comigo, assista o vídeo que você vai gostar da entrevista toda, tá? Valeu! Vamos lá. Play. Hoje estamos aqui com a nossa primeira entrevista do Instituto Agilizar. Estamos falando com o Gustavo Calheiros aqui, é o nosso Scrum Master aqui em Paris. É nossa primeira entrevista, grande pernambucano, que eu já conheço dele, ele já faz tempo, muitos anos, tudo mais. Vou ler aqui um pouquinho aqui do currículo dele, né? Ele trabalhou no César, lá em Recife, uma empresa bem conhecida nacionalmente. Depois ele foi para a DXO, aí em Paris, onde ele se encontra atualmente, né? Ele fez a faculdade em Ciência da Computação na Universidade Católica de Pernambuco e depois ele foi fazer um mestrado numa faculdade em Paris, mas assim, eu nem vou arriscar falar o nome porque aí eu deixo o Gustavo falar. Deixa ele comentar aí. Gustavo, quer complementar? Fala o nome da instituição que você estuda e tudo mais? Mais ou menos isso, né? Foi mais ou menos isso, Davi. Eu comecei realmente na Católica, na Universidade Católica de Pernambuco, na Unicap, e desde cedo eu já comecei a trabalhar no César, comecei como estagiário, e depois de um ano fui efetivado, e aí eu fui efetivado acho que em 2007, passei até 2012 no César em Recife. Legal. Depois surgiu uma oportunidade para eu ir para São Paulo, para o interior de São Paulo, para Sorocaba, pelo César ainda. E aí eu fiquei 3 anos morando em São Paulo, em Sorocaba, né, atendendo os clientes todos que tinha lá na área de Campinas e São Paulo, capital. Quando eu tomei a decisão de fazer um mestrado, de continuar continuar nos estudos, voltar um pouco, fazer um pouco um passo atrás para depois tentar fazer 2 na frente, né? E a oportunidade surgiu de fazer um mestrado aqui em Paris. Minha intenção sempre foi fazer uma mestrado no exterior, mas eu não tinha intenção de ficar vivendo no exterior, né? Tanto é que eu já estava há muito tempo no César e eu pedi para tirar uma licença de 1 ano e meio só para fazer esse mestrado, com a intenção de voltar para Sorocaba, São Paulo, depois do mestrado. E o mestrado era em inglês, eu não falava francês. E aconteceu que o mercado de trabalho aqui na França, eu diria até que na Europa em geral, é muito aquecido. E aqui tem uma particularidade que a gente, durante o mestrado, que ia ser 1 ano e meio, seria 1 ano de curso, certo? E 6 meses de um estágio obrigatório para você concluir seu curso. E a empresa onde eu estagiei, que é a empresa onde eu trabalho até hoje em dia, chama-se DXO, me contratou como estagiário, só que eu era um estagiário que já tinha 6 anos, 7 anos de experiência, então eu era considerado como estagiário de luxo. Sim. E ao final desses 6 meses de estágio, quiseram me contratar, e foi aí que eu acabei tomando a decisão de pedir demissão do César. Então, peguei, vamos dizer assim, uns 3 meses de férias para arrumar minha vida. Voltei para o Brasil para assinar minha demissão, fazer as malas de vez e voltar para cá de vez. E foi aí que começou minha vida como dev aqui na França, em Paris, mais especificamente. E aí, avançando um pouco, eu tive a oportunidade de fazer uma formação de Scrum Master pela empresa. E já faz 3 anos que eu sou Scrum Master e que eu divido um pouco o meu tempo no projeto entre Scrum Master e Dev, né, Dev Full Stack. Essa aí é um pouco minha carreira, um pouco resumida aí, como é que eu cheguei aqui em Paris. Boa, ótimo. Repete pra mim só o nome da faculdade lá que eu não... eu não cheguei nem a falar. Chama-se EPITA, EPITA. É PITA mesmo. É PITA mesmo, é uma sigla, École, alguma coisa aí que... Tá. mas é uma universidade, não é conhecida aqui como universidade, é que a gente chama Grande École, é uma escola, mas que tem formação superior para informática, né? Só para informática. É como se fosse, na época lá que a gente morava em Recife, como se fosse o Ibratec. Só que você fazia eu acho que eu sei o que é o Ibratec, que na verdade depois virou Unibratec. O Ibratec era o técnico, né? Mas o Ibratec era o técnico. Mas eu acho que você tem realmente o mesmo status de diploma de uma universidade como a Universidade Sorbonne, a universidade... Assim, o seu grau no final do curso é o mesmo. Mas claro que você ir para uma Sorbonne tem muito mais uma reputação muito maior do que você ir para um EPITA, né?
Mas, Entendi. assim, o seu grau é o mesmo, né? Você tem um curso, um mestrado e uma particularidade, uma curiosidade que você tem aqui na França é que no Brasil nós fazemos, pelo menos na minha época, eu fiz 5 anos de curso de ciência da computação e eu saí do curso como o meu título era bacharel em ciência da computação, né? E aqui na França, quando você faz o curso de computação de 5 anos, você sai com o título de mestre já, Olha. entendeu? Então você faz um curso de 3 anos e depois faz o M1 e o M2, que é equivalente ao mestrado 1 e mestrado 2. Então você sai de um curso de 5 anos aqui sendo mestre, né? E eu, para ser mestre, fiz 5 anos no Brasil e ainda fiz mais 1 ano e meio aqui. Sim. Mas aí existem, só para você puxou esse assunto, não estava nem esperando isso, mas assim, existe qual que é o tempo médio aí para poder fazer um curso superior em Paris, aí na França? Talvez você saiba da Europa em geral, como é que funciona isso? Vamos dizer, um curso completo superior, a pessoa que saiu do colégio e vai fazer um curso superior, é isso? É isso aí. Seria, olha, tem... Ciência da computação, aqui, por exemplo. Acho que seriam uns 5 anos mesmo. 5 anos, tá. Tá. Depois aí medicina são 7, cada curso tem tem curso são 4 anos. Você pode parar no final de 3 anos, então você sai mais ou menos com um diploma de técnico, entendeu? Se você terminar com 3 anos. Mas normalmente é o que a gente chama aqui de BAC plus 5. O BAC é a prova que é o equivalente vestibular da gente. Então o BAC plus 5 é o BAC mais 5, quer dizer que você fez o BAC e depois você fez mais 5 anos. Tem gente que sai com BAC mais 4, BAC mais 3, então vai depender do curso e da vontade da pessoa também. Entendi. Boa, e entrando aqui um pouco mais na questão da agilidade aí, como que você está enxergando aí, como que você enxerga o mercado de agilidade aqui, aí na França, né? Tipo, ou na França ou talvez na Europa de uma forma como um todo. Como você enxerga aí o mercado de agilidade, tipo, até pouco tempo atrás, como é que tá hoje e como é que você enxerga aí pro futuro aí? Olha, cara... Na sua visão. Sim. Eu acho que as coisas estão bem caminhando no sentido da agilidade, do mercado se abrir cada vez mais, tá? Porque a gente todo mundo acha que a maioria das pessoas que trabalham na área tem LinkedIn. E o que eu posso dizer é que, apesar de eu não estar procurando emprego no momento na área, toda semana eu recebo convite de empresas ou de headhunters também, que me procuram tanto na parte de dev, mas cada vez mais na área da agilidade também, como meu título de Scrum Master também, sabe? Então, desde que eu fiz essa formação da Scrum Alliance, que é o CSM, né? CSM, né? Scrum, Certificate Scrum Master. Não lembro agora a sigla, o que significa, mas é CSM e é o da Scrum Alliance, que é o que eu fiz. É Certificate Scrum Master mesmo, em inglês, até em português a gente já adquiriu essa palavra aí, Scrum Master. Pronto, aqui a gente fala Scrum Master. Mas, então, o que eu vejo é que, apesar de não estar procurando, eu tô satisfeito na minha empresa atual e com o meu trabalho de conseguir dividir meu tempo entre essas duas paixões, que seriam a agilidade que eu descobri depois de muito tempo, o desenvolvimento de software que eu faço já há bastante tempo. Tenho recebido cada vez mais convites no LinkedIn de pessoas interessadas em contar comigo, tanto na área de desenvolvimento como na área de Scrum Master, que é relativamente mais nova para mim, mas cada vez mais eu recebo mais e-mails nessa direção. Legal. E tanto de empresas que são empresas que já estão no mercado há muito tempo e já são empresas conhecidas multinacionais, como Accenture, acho que Accenture brasileira, mais Accenture, que está no Brasil, mas outras de consulting como Accenture, como também empresas, por exemplo, aqui tem muitos bancos, então tem muita gente que faz software em banco, que é um pouco mais engessado. Então eu vejo também que tem pessoas que são ligadas a headhunters, que são ligadas a bancos, querendo implementar um pouco desde do zero a agilidade nos projetos. Inclusive, até na minha empresa atual, nós não somos 100% agilidade. Eu, pessoalmente, faço um esforço grande para que o marketing comece mesmo que não seja
exatamente o mesmo trabalho que nós fazemos, mas que eles tentem entrar um pouco nessa nossa mesma vibe. Nesse mundo, né? Nesse mundo, e eu tento mostrar um pouco quais seriam as vantagens e tal, até para dar mais visibilidade a toda empresa. Tem empresas como a minha, por exemplo, que não são 100% scrum, então há ainda muito chão, muita matéria para trabalhar, entendeu? Sim. Muito para evoluir ainda, muita coisa para evoluir. Então, o que é que você enxerga é que, assim, é como se ainda tivesse o mercado ainda começando a crescer ainda dentro aí da França e tudo mais. Ou você enxerga que já tem algumas empresas que já têm a agilidade, vamos dizer, na sua cultura, e aí só que outros estão vendo essas primeiras evoluírem muito rápido e aí elas estão querendo correr atrás também. Como você enxerga isso? Ou você fala assim, cara, até 2 anos atrás eu nem ouvia falar sobre isso, até antes da pandemia talvez. O que é que você enxerga aí do seu lado aí? Porque a gente sabe que a pandemia deu uma revirada aí no mercado, né? Tecnologia principalmente. Deu. Muita coisa mudou. Hoje em dia eu faço teletrabalho praticamente todos os dias da semana, e quando eu quero ir para o escritório eu vou, mas tá bem mais tranquilo nisso aí. Mas olha, o que eu posso dizer é o seguinte, eu não sei dizer se começou faz tempo ou se é uma coisa mais recente, mas eu posso dizer que está em crescimento. O que eu vejo na minha visão é que está em crescimento, entendeu? E eu falo especificamente da França, que é onde eu já moro e trabalho já há 8 anos, mas houve uma época que eu não sabia muito o que queria da minha vida, e eu comecei a pesquisar, por exemplo, todos nós acho que conhecemos muita gente que trabalha em Portugal na área de tecnologia. Tem brasileiro, Léo, que mais tem em Portugal. Tenho muitos amigos de Recife e amigos de São Paulo, de todo mundo da área de informática, muita gente está em Portugal. Uma época que comecei a me voltar mais para o mercado português, eu vi que também lá a coisa também era aquecida, mas é uma impressão que eu tive já faz mais tempo de Portugal, mas eu sei que aqui na França o mercado está muito aquecido, está em crescimento. Eu não sei se começou agora esse crescimento ou se já é um crescimento que já vem de muito tempo, mas eu posso dizer que está em franco crescimento. E quais são aí os requisitos, vamos dizer assim, para poder um brasileiro chegar na França para conseguir alguma vaga, alguma coisa? Como que você enxerga como que você vê aí, quais são os requisitos e tudo mais para poder isso acontecer, né? Porque você foi um caminho um pouco diferente, vamos dizer, do normal, né? Você foi aí para fazer um mestrado e acabou que desse mestrado que acabou ficando mesmo, né? Mas esse não me parece ser o comum, vamos dizer assim. Quais são as dicas que você passa aí para poder, quem quer ir para morar na França e tudo mais, seja para passar uns anos ou seja para morar pro resto da vida, como é que faz para poder chegar aí? Olha, diferentemente de outros países, como por exemplo Portugal, Suécia ou Holanda, onde se fala inglês quase 100%, na França nós também temos que falar francês. Parece meio assim bizarro o que eu tô falando, mas por experiência própria, eu tenho muitos amigos que trabalham na Suécia ou na Holanda, entendeu? Na área de informática, e brasileiros, e todos eles foram sem falar a língua local, só falando inglês. Então, amigos que trabalham na Suécia, na Spotify, por exemplo, e vários amigos que trabalham na Holanda, em Amsterdã, estão lá há vários anos e não falam nada, ou quase nada, da língua local, porque o dia a dia deles é todo inglês. Na França, nós temos que falar francês. Então, o requisito principal primeiro é saber falar francês. Sem isso, o mercado não vai se abrir, entendeu? Entendi. A não ser que você vá por um caminho também, como o meu caminho, que foi um caminho diferente. Primeiro eu fiz uma faculdade aqui. Quando eu cheguei eu não falava francês, mas durante o curso eu fui aprendendo, tendo aula, e eu comecei como estagiário. Eu já era engenheiro de software no Brasil, comecei aqui como estagiário, 6 meses como estagiário. Então eu fiz um passo atrás na minha carreira, para depois, hoje em dia, colher os frutos do que eu fiz, né? Já estava estabilizado e tudo. Mas sem fazer esse caminho diferente dos estudos, que é o que eu fiz, o requisito principal é falar francês. Falando francês, o mercado aqui é aberto. Então, tem empresas que procuram profissionais de todas as áreas, tanto da desenvolvimento de software, de várias linguagens, como do Scrum. Então, a dica que eu posso dar é começar a fazer aula de francês, entendeu? Boa.
Boa. Hoje o inglês secundário, uma língua secundária também. Então, qualquer entrevista de emprego que você vai passar aqui, você vai ser entrevistado em francês e provavelmente no meio da entrevista vão passar para inglês para ver o seu nível de inglês. Então, coisa secundária. Francês é o principal. Legal. Tem alguma coisa que você queira comentar aí sobre o mercado de tecnologia na França, na Europa como um todo? Esses pontos que você falou sobre o pessoal que foi para a Suécia e tudo mais, é muito legal. Mas tem alguma coisa assim que você queira comentar sobre o mercado daí, que você até pensou, Bom, o que eu posso te falar é um pouco sobre, talvez, pela minha experiência aqui há 8 anos na França, um pouco a média salarial da área de informática em geral nos países europeus no Ocidente, começando por Portugal. Eu posso dizer que, à medida que você vai andando mais para leste, começando por Portugal, o salário vai aumentando. Legal. Então, por exemplo, o salário mínimo geral. Em Portugal, eu posso estar falando uma besteira aqui, mas eu acho que vai girar em torno de uns 600 euros. 600? Tá. 700, eu acho. E na França, vai para 1.500. Então, vai para... Olha, o dobro. Entendeu? Eu não posso estar falando uma besteira muito grande, mas eu sei que é quase o dobro ou o dobro aqui na França. Sim, tá? sim. E assim, eu sei que na Espanha já aumenta mais, na França aumenta mais, aí você vai, Holanda, a média salarial já é maior que na França, e na Alemanha ainda maior que na Holanda. Legal. Entendeu? Então Legal. Você vai entrando, mas eu não vou saber te dizer quais são os pré-requisitos para trabalhar nesses outros países, assim. Sim. Eu sei que meus amigos que foram para a Holanda foram diretamente a trabalho, entendeu? Não passaram por estudo por nada, já foram contactados, tinham o nível de inglês suficiente, o seu inglês tem que ser perfeito, tem que ser inglês cotidiano, né? Conversação e sim. E-mail e tudo culto também. Então, para você fazer as entrevistas. Então, assim, eu sei que a média... E agora também vai muito com o custo de vida. Em Portugal você vai ganhar menos, mas você vai pagar bem mais barato para morar, né? Por um apartamento, entendeu? Sim. Varia muito com o custo de vida. Legal. E também, obviamente, na França, o custo de vida também é bem maior do que... Bem maior, principalmente em Paris, né? Então, você Sim. Em Paris com certeza vai ter um salário maior do que se você for para o sul, para Marselha, por exemplo, que é a segunda cidade na França, mas você não pode comparar Paris, que é uma cidade mundial, com qualquer outra cidade na França, né? Paris Paris, tudo vai ser muito mais caro. Sim. Acho que como São Paulo, por exemplo. Como São Paulo, eu ia falar exatamente isso, como se fosse São Paulo no Brasil, que é uma cidade que tem pessoas do Brasil inteiro e do mundo inteiro também, né? Isso, e do mundo inteiro também, exatamente. Legal. Então é isso, a gente tá falando aqui com o Gustavo Calheiros, diretamente em Paris, na França, ali, coração da Europa, falando um pouquinho sobre agilidade, tecnologia aí, passando aqui uma visão um pouco mais pro brasileiro. Gustavo, finalização com você aí, veio uma frase aí pra você finalizar aí a entrevista. Foi de surpresa, mas uma frase... o que é a vida? Uma filosofia aqui para afinar. Batalhem pelo que vocês quiserem. Se o sonho de vir trabalhar na Europa, na América do Norte, Estados Unidos, não sei. É possível, basta batalhar e perseverar. Fica essa filosofia para vocês. Boa. É mais fácil do que a gente imagina, mas também se movimentar, né? Também não... Precisa ter vontade, né? Precisa ter vontade Sim. E se aplicar no objetivo. Boa. Mas quem quer, pode contar que com perseverança consegue. Boa, ótimo.